gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Diariamente, recebemos informações de todos os lados, pelo rádio, televisão, jornal, cinema, internet e também em conversas com amigos e vizinhos. Em meio a tantas formas de comunicação, às vezes esquecemos do livro. Sim, um mero livro que alguém escreveu a fim de ser lido por outro alguém. Quietinho, num canto da estante, um romance, um conto, uma novela parecem não despertar a atenção. Mas quando se abrem para o leitor, são capazes de seduzir, de mexer com a imaginação, de levar o pensamento para cantos jamais visitados. É isso mesmo. Ler é uma grande viagem, uma aventura, uma experiência que nos faz ir além do tempo e do espaço vividos. Como ir além? Refletindo, contestando, concordando, esclarecendo dúvidas, conhecendo pessoas, situações, lugares e épocas próximos e distantes, reais e imaginários. Essa é a viagem da leitura. E quando vamos para algum lugar da imaginação, não estamos sendo passivos. Ao contrário, nos envolvemos com o texto, participamos da história, nos identificamos com o herói ou com o vilão. Mas o que fazer para despertar no aluno o gosto pela leitura literária? Bem, a primeira coisa a fazer é você, professor, também entrar no jogo. Escolha boas histórias para ler diariamente para os alunos. Deixe o texto fluir e a imaginação tomar conta da sala de aula. Permita que cada aluno busque os significados do texto. Troque impressões com os outros. Mas como formar leitores de textos literários se você, professor, ainda não teve a oportunidade de descobrir o mundo da literatura? Nunca é tarde para despertar o gosto pela leitura. É isso que muitos professores alfabetizadores estão aprendendo nos cursos de formação. No encontro de hoje, nós vamos conhecer o trabalho de alfabetizadores de 8 municípios do Nordeste, com a ajuda das professoras Vivian Marinho e Tânia Gonçalves, da Universidade de São Paulo. Esses educadores passaram a ensinar seus alunos a partir da leitura de poemas, romances e contos. Primeiro, eles começaram a despertar para o texto literário. Nos cursos de formação, os professores falam e apresentam trabalhos sobre músicas e poesias que conhecem, escolhem livros para ler, discutem a história com os colegas. Com isso, descobrem que é possível aumentar ainda mais seus conhecimentos, como conta a professora Vivian Marinho. Tendo essa consciência, né, da importância da leitura, ele vai estar o quê? Vai estar adquirindo maior autonomia, senso crítico e melhorando a qualidade do seu trabalho. Para cada livro que o alfabetizador lia, os coordenadores explicavam gêneros literários, discutiam o enredo, os personagens, o tempo e o espaço da história. Depois de ler esses livros, os alfabetizadores também eram convidados a pôr no papel ou encenar uma peça de teatro, dando asas à imaginação e à fantasia a partir da obra lida ou criando outros textos. O resultado foi a realização de uma grande mostra cultural com todo o trabalho realizado pelos alfabetizadores dos 8 municípios nordestinos do programa, organizada para novos alfabetizadores, como explica a professora Vivian. E o objetivo dessa mostra, primeiro, é fazer a divulgação do trabalho realizado. E segundo, é para que os novos alfabetizadores, os novos educadores, tenham contato com o material que já foi trabalhado e, a partir daí, tenham ideias
para estarem desenvolvendo os seus trabalhos no semestre seguinte. Depois desse trabalho, os alfabetizadores encontraram nos livros uma nova fonte de conhecimento e de experiência, além da que eles já conheciam, como conta pra gente a professora Tânia Gonçalves. E a partir daí a gente vai apresentando outras formas que não seja a música, que não seja a poesia, onde eles começam a encontrar também o sonho, a fantasia, os ideais na literatura propriamente dita. E uma forma de você sair um pouco da sua experiência e conhecer outras formas de se ver o mundo, de se pensar as diversas realidades do mundo é através do quê? Através da literatura, né? A literatura, ela amplia muito a nossa experiência de vida. Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tudo, revista em quadrinhos, cartas e jornal. É bom pra ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, ainda curte o som. Vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. Romances, novelas e contos são textos literários de natureza narrativa. Contam histórias criadas pela imaginação dos escritores. Por isso também são chamados de textos de ficção. Em geral, não têm compromisso com o real, mas podem se aproximar da realidade. Às vezes, por uma história de ficção, é possível entender assuntos complexos do comportamento humano, como o uso de drogas, violência e guerras. O escritor usa a ficção e a linguagem figurada para o leitor entrar no jogo da imaginação e captar o sentido das coisas não ditas, daquilo que ficou no ar. Na alfabetização de jovens e adultos, você pode trabalhar com textos literários narrativos, especialmente o conto e a crônica, que por serem mais curtos que o romance ou a novela, facilitam bastante o seu trabalho. O conto é uma narrativa breve, curta e centrada em um episódio. Nesse tipo de texto, há sempre um narrador. O narrador pode contar a história na primeira pessoa, isto é, usando o eu e participando das ações. Pode também narrar os acontecimentos na terceira pessoa, se colocando fora da história. No conto Um Apólogo, de Machado de Assis, observe que o narrador usa a terceira pessoa, contando a conversa da linha e da agulha como alguém que sabia toda a sequência dos fatos, mas estava de espectador da situação. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: "Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora." Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? É fácil identificar a estrutura narrativa de um conto. Tem uma introdução, onde são apresentados os personagens e o momento e o lugar onde a história acontece. Depois surge o conflito, trazendo um problema a ser resolvido. A partir daí, uma sequência de acontecimentos vai se desenrolando até o desfecho, com a resolução do conflito e a recuperação do equilíbrio inicial. Nem sempre o escritor segue uma ordem linear para contar uma história. Às vezes, um conto pode começar do fim, ou deixar o fim em aberto. Pode também misturar o passado e o presente, o que exige do leitor recompor na cabeça a linha do tempo que foi quebrada. Cada autor tem seu estilo de escrever, põe a sua marca pessoal no texto. E é isso que torna o seu trabalho singular, único. Ao trabalhar com o conto em sala de aula, o professor pode seguir muitos caminhos. O importante é explorar com os alunos as várias características que foram descritas, mas é preciso cuidar para não lidar com todas as informações ao mesmo tempo. O
objetivo principal do trabalho com o texto literário é o encantamento, a entrada no mundo ficcional. Por isso, professor, valorize as interpretações dos alunos sobre o texto. Na discussão, cada um pode dar um significado ou sentido ao que leu, ou ainda comentar sobre como o autor trabalhou o texto. Esse diálogo faz os alunos pensarem. A crônica é outro tipo de texto literário apropriado para a alfabetização. As crônicas são relatos de fatos do cotidiano. Em geral, são publicadas nos jornais ou revistas. Mas o cronista não se limita a trazer a notícia, como um repórter. Ele expõe a sua posição diante dos acontecimentos. Meu nome é Rogério Menezes, eu sou cronista diário do Correio Brasiliense há exatamente 1 ano e 3 meses. Eu escrevo diariamente uma crônica na página 2 do jornal que se chama A Crônica da Cidade. Escrever crônica é basicamente observar o que acontece na cidade. Também, além disso, eu faço um intercâmbio muito constante com os leitores, eles me mandam histórias através de e-mails, através de cartas, através de telefonemas. Porque minha crônica é sempre sobre o fato do dia ou o fato da semana, sobre assuntos que as pessoas estão pensando durante aquela semana. Eu quero dizer que a crônica é sempre sujeita a modificações a partir de fatos que vão acontecendo. Quer dizer, eu posso estar no meio de uma crônica, uma pessoa me liga, um leitor me liga, conta uma história interessante, eu mudo a história. Como você pôde ver pelo depoimento do jornalista Rogério Menezes, as crônicas são escritas para serem lidas no momento em que os fatos estão sendo comentados. Mas há crônicas que vão para além do seu tempo e, por isso, podem ser reunidas e publicadas em livros. Assim, a crônica fica no limite entre o texto literário e o jornalístico. Dependendo do cronista, ora tende mais para um lado, ora mais para o outro. Vários escritores brasileiros se destacaram como cronistas. Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, Nelson Rodrigues e Luiz Fernando Veríssimo. Junto com esta série de programas, você encontra 4 crônicas para serem trabalhadas em sala de aula. 2 de Raquel de Queiroz e 2 de Rubem Braga. Depois de ouvir cada crônica, é importante discutir com os alunos o ponto de vista do autor. Questione esta posição trazendo outras, instigando os alunos a se posicionarem frente ao fato narrado. Assim, eles podem estabelecer relações com a sua realidade. A crônica é um tipo de texto que só tem realmente sentido se for feita uma leitura crítica que permita aos alunos pensarem sobre a realidade. Você encontra no guia que acompanha esta série de programas várias sugestões de atividades de escrita e leitura a partir de contos e crônicas. Leia e discuta as propostas com seu coordenador municipal ou pedagógico. Desejamos a você um bom trabalho. Saber ler e escrever é um tesouro, uma janela pro mundo. Um ato de prazer é fazer as pessoas aprenderem a ler. Ler e escrever com muito prazer. Produção Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.